Então, meu nome é Patrick Mesquita, eu sou brasileiro, vivi aqui em Portugal e vou falar um pouco sobre a astrologia clássica e trazer um pouco da diferença entre os vários tipos de astrologia que existem então aí no mundo, né? Então, a astrologia clássica ela tem um grande diferencial, por exemplo, da astrologia mais moderna, que é, a princípio, a maneira como os antigos olhavam para o céu. Então, os planetas são luzes, né? Então, os antigos, quando eles olhavam para o céu, eles só conseguiam, não tinham muita tecnologia, não existia tanta tecnologia, né, como a gente tem hoje. Então, eles tinham ali um limite, né, de percepção desses planetas, ou seja, desse olhar, dessa visão. Então eles olhavam até o último planeta, que no caso é Saturno, né? Que é o limite, né? Saturno ele simboliza mesmo a restrição, o limite, a castração, né? O término das coisas. Então até ali é onde a gente consegue visualizar a olho nu. Então os antigos olhavam e concebiam e entendiam que até Saturno estava ali dentro desse limite, dessa percepção, dessa influência, digamos assim, dos astros, né? Porque existe um conceito, uma lei, na realidade, uma lei hermética, que é o que está em cima é semelhante ao que está embaixo, né? Então, quando a gente nasce, quando a gente dá a primeira inspiração, né, que é quando se diz que o espírito penetra na matéria, né, aquele momento, naquela hora, então a configuração no céu, ela vai de algum modo influenciar, ou não sei se a palavra é influenciar, mas ela vai espelhar, né, o nosso interior, o nosso eu. Então, a maneira como os astros estão dispostos ali no círculo zodiacal, né, que vai trazer então um tanto de informações, né, a respeito da nossa vida, das nossas potencialidades, dos desafios, né? Então, o que ocorre é que na astrologia moderna, que está sendo muito difundida, né? Eles já colocam mais 3 planetas, que são os chamados transaturninos, que eles são os planetas para além de Saturno, que é Urano, Netuno e Plutão, que são planetas geracionais, eles já passam muito mais tempo em órbita em cada signo, né? E também colocam asteroides, enfim, outras estrelas. E para a astrologia mais clássica, Urano, Netuno e Plutão são colocados de lado, são desconsiderados. Então, os antigos, eles entendiam que até Saturno, né, tinha esse limite, mas também tinha a esfera das estrelas fixas, que já é uma outra percepção também, porque cada estrela ela tem uma natureza. E se a pessoa tem um planeta pessoal, por exemplo, Vênus, conjunto a uma estrela fixa, a natureza daquela estrela fixa vai influenciar o significado dessa Vênus no mapa da pessoa, né? Então, até aí é mais ou menos onde é que os antigos tateavam, né? Passou de Saturno, já não, até porque eles não vislumbravam, não conseguiam olhar, não enxergavam aqueles 3 planetas, né? Basicamente, assim, se eu pudesse falar de uma grande diferenciação entre a astrologia clássica e a astrologia moderna, né, é bem isso, assim. E o que é a astrologia clássica em si? Como é que se estuda um mapa? Como é que se estuda um mapa? Através da astrologia clássica. É semelhante a essa linha mais moderna, ok? Porque, na realidade, os modernos, eles
perceberam e pegaram ali, não é, algumas informações, ou melhor, a interpretação do mapa em si, né, como é feito pelos modernos, às vezes é bem diferente da tradição, né, porque existe uma coisa que é muito comum que as pessoas fazem, né, sobretudo os modernos, que é associar signos a casas astrológicas dentro daquela mandala. E pela tradição isso não existe. Por exemplo, associar a casa 1, que é a casa do ascendente, que é a casa de como a pessoa se apresenta, né? Aquilo que é a primeira coisa que a pessoa vê na outra, né? A casa 1, que é o corpo físico. A moderna vai associar o signo de Carneiro, né? O Áries. E aí vai seguindo. A casa 2, então, vai estar associada a Touro, a 3 a Gêmeos, mas pela tradição isso não existe, né? Isso não faz sentido, né? E já os modernos, alguns modernos têm essa prática, né? De associar casas a signos, e isso é uma prática que a astrologia clássica não percebe, não é assim. Para os antigos isso não existia. Como é que eles faziam? Pronto, então quando a pessoa nasce, né, a depender do horário que a pessoa nasceu, então no leste oriental, ali, no lado esquerdo do mapa, né, então está ascendendo um signo. Então aquele signo é o signo que está ascendendo, é o ascendente da pessoa. Pronto, a partir dali, então segue-se de acordo com a cúspide de cada casa. A cúspide é o começo de cada casa, né? Então se um signo começa, se o ascendente da pessoa, por exemplo, é caranguejo, né, câncer, então ela vai pegar um pouco da casa 1, na sequência já vai começar um outro signo, né, para passar pela cúspide da casa 2, que no caso seria Leão, né, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, isso. Passou casa 2, ok. A casa 3 já vai ser o próximo signo. Então, é naquela percepção que se dá todo a interpretação, né? Então eu não vou associar a casa 1 que eu tenho, por exemplo, a pessoa que tem caranguejo no ascendente, não vai poder associar a Áries, porque não é Áries que está no ascendente, é caranguejo. Então, E o significado do ascendente é o mesmo? Depende do signo, né? Assim, o ascendente, as casas zodiacais, elas têm um conjunto de significados, né? Por exemplo, a casa 2, ela já vai falar do recurso financeiro, né? É a casa que sustenta a casa 1, quer dizer, se a casa 1 é o ascendente, a próxima é a 2, ela está sustentando o corpo físico, que justamente seria a finança, a matéria. Então, a moderna já vai também associar a casa 2 aos tato, paladar, né, aos sentidos, né? Mas também tem a ver eles vão associar também com terra. Por quê? Porque por essa ligação, signo casa 2 é touro para eles, então touro tem a ver com terra, né? Então eles vão colocar isso, mas de fato essa relação ela não pode existir. Então a casa 3, não é que não pode, né? Melhor dizendo, ela não é correta pela tradição, né? E a casa 3, então a casa 3 já é a casa que tem a ver com as pequenas viagens, a casa da palavra falada e escrita, vizinhos, né? Então cada casa tem uma série de informações ali a respeito da vida. Mas o ascendente em si, o que é que ele significa na vida da pessoa? O ascendente, para a tradição, é o ponto mais importante de qualquer mapa. Inclusive, na antiguidade, quando se queria saber o signo da pessoa, se a pessoa soubesse ali o seu mapa minimamente, ela não ia falar o signo solar, ela ia falar o signo ascendente. Por quê? Porque o signo, no Brasil, né, na década de 70, foi quando houve um boom na astrologia, né? Então ficou se conhecendo muito o mapa, não o mapa como um todo, mas o signo solar. Então você ia olhar aquelas revistinhas, ia olhar o jornal e tinha lá o signo solar, né? Então o Sol, ele é um ponto do mapa, né? Ele é apenas um ponto do mapa, enquanto que para a antiguidade, né,
o ascendente, ele era o ponto principal, quer dizer, olha Que assim, influência é que tinha, exatamente? Por exemplo, no meu caso, ascendente leão, o que é que isso significava? Para além do signo ser virgem, não é? Estavas a tentar dar um exemplo. O signo é virgem na antiguidade e na astrologia clássica. O que é que isso... Qual é a diferença entre... Pronto, eu lembrei. Pronto, é assim, é porque quando se fala em astrologia, que isso chega para uma pessoa, qual o seu signo? Em geral, toda a gente vai dizer, o meu signo vai associar o signo com o solar, que é aquele símbolo no mapa, que é um círculo com um ponto no centro. Esse é o signo solar. Então, se a pessoa me pergunta qual é o seu signo, eu digo, eu sou aquariano. Mas antigamente não se falava o signo solar, se falava o signo ascendente, porque é o ponto mais importante ali no mapa. Por quê? Porque o ascendente é por onde você entra na vida. Quando você inspira, o signo que está ascendendo lá no leste oriental é o ascendente, então ele tem a ver com o corpo físico, é a casa 1. Então é aquilo que você mostra, é a maneira como você se apresenta, é aquilo que também dizem... você precisa ascender na sua vida. Por exemplo, se a pessoa tem ascendente leão, né? O ascendente leão, ele precisa, ou ele sente uma necessidade muito de aparecer, de deixar esse brilho interior, esse sol, porque o leão é regido pelo sol, então esse sol interior, ele brilhar, ele deixar a coisa florescer, né? E em geral são pessoas muito criativas também, né? São pessoas que gostam muito de crianças também, enfim. Então tem uma série de fatores que também não se fala de um mapa natal apenas com pontos isolados. Por exemplo, é muito comum a pessoa chegar para mim e perguntar: mas eu tenho Vênus em Capricórnio, como é que é a minha vida? Eu vou falar, a vida amorosa, a afetiva, eu vou falar, depende de outros fatores. Eu posso falar ali algumas coisas que são genéricas, né? Sobre a Vênus em Capricórnio, mas é um conjunto de informações que estão interligadas. Não dá para falar só uma coisa sobre um ponto específico. Mas a interpretação da astrologia moderna para a clássica é a mesma? Não. É bem diferente. Nesse caso do ascendente? Do ascendente, sim. Na realidade é como eu estava falando, né? Então, se eu falo do Sol, o signo solar... se a pessoa pergunta qual o seu signo, e a pessoa vai falar, eu sou aquariano, porque está se referindo ao Sol. Então, a pessoa que ela é mais entendida de astrologia, se a pessoa pergunta qual o seu signo, ela vai falar qual deles você quer saber, né? Porque eu tenho todos os signos. Aquela mandala de 12 signos estão todos em algum setor da minha vida, né? E cada signo daquele é regido por um planeta. E, por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tenho Peixes na casa 9. O que é a casa 9? A casa 9 é a casa da espiritualidade, é a casa das viagens distantes, religião, filosofia, tudo isso. Mas eu não tenho nada naquela casa. É comum. Se eu olhar para casa, alguns clientes, quando eu abro o mapa que tem lá, não tem nenhum planeta numa casa, a pessoa fica, mas eu não tenho nada nessa casa 9, é a casa da espiritualidade. Então quer dizer que eu não tenho espiritualidade? Não, não é por aí. Então você tem um regente de Peixes, que é Júpiter, pela tradição, né? Porque aí a moderna já vai associar Netuno a Peixes, outra diferenciação, né? Então eu vou olhar onde é que está Júpiter no planeta, no mapa da pessoa. Então, onde ela tiver, esse Júpiter, por exemplo, se a pessoa tem, como eu falei, Peixes na casa 9, e a casa 9 é espiritualidade, religião, filosofia, viagem ao estrangeiro, e Júpiter dessa pessoa está, por exemplo, na casa 5, né, em Escorpião, por exemplo. Então, os assuntos da casa 5, que tem a ver com criatividade, com prazeres, com artes, com a sexualidade também está envolvido na casa 5. Então, há uma relação entre a casa 9 e a casa 5, porque o regente da 9 está na 5. Então, essa é uma visão tradicional. Para a moderna, eles já vão associar outras coisas. Eles já vão colocar a casa 9 como sendo a casa de Sagitário, né? Então, por quê? Porque pela sequência, 9 é Sagitário, né? Que por coincidência é regido por Júpiter também, né? Então, eles vão assim, embaralham muitas coisas e aí, bom, a tradição já veio de uma outra maneira, né? Não estou querendo dizer que a moderna está errada, tá? Que não é esse o caso, não quero dizer isso. Só estou falando um pouco da minha linha, que é uma linha mais antiga. E o signo? Tu dizias que na astrologia clássica o principal é o ascendente ou é o
a forma como tu mostras ao mundo? E o que é que significa o signo? Pronto, os signos tem uma coisa que é muito interessante, que é assim, cada signo ele tem uma qualidade, ele tem uma relação com um elemento, ele tem um modo. Por exemplo, Carneiro ou Áries, né? Áries é um signo cardinal, quer dizer, dos inícios, dado aos princípios, regido por Marte, que é quente e seco, portanto, colérico. É muito comum se dizer que as pessoas, os arianos gostam de uma confusão ou coisa do tipo, são dadas são mais impulsivas, né? São mais... Por quê? Porque o regente de Áries é Marte, né? E Marte é um planeta belicoso, né? Ele é um planeta, ele é chamado de pequeno maléfico, né? Na astrologia clássica. Então, o grande maléfico é Saturno, o pequeno maléfico é Marte. Então, onde a gente tem Marte no nosso mapa, ali na casa, naquele setor, alguma coisa a gente tem para resolver naquele setor, porque Marte e aí representa também o bisturi, as coisas cortantes, né? Enfim. Então, o signo, como você falou, né? Os signos, eles têm ele tem várias características, né? Então, é o fogo, né? O fogo do início, é o princípio. Então, cada signo vai ter essa... Mas o signo em si, a importância na vida da pessoa do signo. Como é que a astrologia clássica interpreta o signo, ou seja, a importância? Uma vez que o ascendente, se calhar... porque, na realidade, o signo ele faz parte de um todo, né? Então, se eu fosse falar entre qual é o mais importante, é signo ou planeta, eu diria que os planetas são mais importantes do que os signos. Os signos eles vão dar ali um colorido, eles vão dar ali a cereja do bolo, né? Então as pessoas se agarram muito ao conceito do signo, né? Porque o signo, aquele senso comum, o aquariano ele é rebelde, ele é desapegado, futurista, humanitário, né? E ok, faz algum sentido, mas isso vai depender muito de outros fatores. Vai depender do planeta regente, que é Saturno, no caso da tradição, para a moderna já é Urano, né? Então onde é que está esse planeta? Qual o aspecto que é o olhar, né, dele com outros planetas, com o ascendente, enfim, é um conjunto de fatores, né? O signo tem lá a sua importância, sim, né? Não é à toa que a astrologia é mais conhecida pelos signos, né? Se alguém fala, tu acredita em astrologia, aí a outra pessoa já fala assim, aquela coisa de signos, né? Porque o signo é o que está em evidência, né? Mas para a interpretação em si, aquilo é uma fatia do bolo, né? Signo não é tudo, mas é muito também.